Da equipe de comunicação da Igreja Adventista Central de Fortaleza. E eu estou passando aqui para esclarecer 2 pontos em relação ao novo horário do culto. O primeiro é que os cultos vão ser transferidos da noite para a manhã. Então, nós não teremos 2 horários de cultos. Nós teremos apenas o culto da manhã, que vai começar a partir de 8 horas, com o café da manhã, momento de interação. E às 8h30, damos início à nossa programação, culto de adoração. Em relação às atividades que acontecem, reunião de aventureiros, reunião de desbravadores, que acontecem aos domingos, elas não vão ser afetadas e vão continuar ocorrendo normalmente e não vai afetar o culto também. Então, os pais de aventureiros, desbravadores, podem ficar tranquilos em relação a isso. Vocês deixam os filhos lá e vão assistir ao culto domingo pela manhã. Então, convidem amigos, estejam presentes, que a partir de maio nós estaremos... Nós estamos vendo isso aí e logo vai estar espalhado aqui no Ceará e outras igrejas vai estar aderindo também, né? O culto ao domingo, né? Porque segundo as informações que eles dão, é porque durante a noite é perigoso e durante a noite, né? O pessoal vão querer ir para algum lugar, vão dar algum argumento, né? E de manhã se tornaria melhor igual tá aí para convidar as pessoas, levar algumas pessoas para a igreja, porque no domingo é melhor, por quê? Porque as pessoas estão livres, né, para ir para o culto ao domingo, porque a maioria não trabalha no domingo, né? E com essa lei do governo de o estabelecimento não abrir aos domingos, aí fica melhor ainda, né? Propício ainda para os cultos em todas ser ao domingo. E nisso as igrejas também protestantes vão aderir o culto ao domingo, né? Estamos no período do grande ecumenismo, que este ecumenismo é a união de todas as religiões. As igrejas se uniram com a besta representando o Papa. As igrejas se uniram com o Estado para perseguir o povo remanescente. É por isso que já foi assinado, foi aprovado pelo parlamento angolano que agora todos os cultos aos quintais, todos os cultos realizados em casa devem ser proibidos. Todo líder, todo pastor que ensina tem que ter a licenciatura, tem que ter documento, tem que ter a licenciatura de teologia. Isto é perseguição dos últimos dias para o povo de Deus. Até mesmo a vestimenta que nós estamos a usar aqui, a túnica, também está proibido. Esta vestimenta está proibido, mas esta é uma vestimenta que Deus ordenou para o seu povo que usasse esta vestimenta para que não se contaminasse com as vestimentas que hoje os políticos usam. Porque a vestimenta que está a se usar é uma vestimenta dos políticos, é a vestimenta dos estrangeiros. Mas na palavra de Deus, em Sofonias, capítulo 1, verso 8, está a dizer que eu virei, vou destruir todos aqueles que usarem roupas estrangeiras. Roupas estrangeiras, o que é roupas estrangeiras? É calça e gravata. Isto é roupa estrangeira. Então, o povo de Deus não pode se contaminar com esta vestimenta. Por isso que Deus orienta para o seu povo que tenham que ter uma cultura do céu. Qual é a cultura do céu? Os anjos vestem-se de túnica, não de calça e gravata. E assim, todos os patriarcas e profetas, apóstolos, Jesus não usava calça e gravata, mas usava túnica. Então é por isso que hoje, pela perseguição da falsa liberdade religiosa, e assim esta vestimenta que nós estamos usando está sendo proibida pelo governo angolano. Chegamos no tempo da perseguição dos últimos dias, em que o povo de Deus começa a ser perseguido. Então é por isso que Deus levantou o quarto anjo fora dos templos adventistas do sétimo dia. O quarto anjo, a segunda fase da igreja adventista do sétimo dia. O quarto
terceiro anjo é a continuação do ministério da profetisa Ellen White. Então chegamos neste período, Deus levantou este ministério para pregar a mensagem do terceiro anjo nas ruas, nas praças, em cidades, para avisar o povo para não receber a marca da besta. Deus levantou este ministério para avisar que o Papa representa a besta do Apocalipse 13. O sinal da besta é o domingo. A imagem da besta são as igrejas todas unidas com a besta, o papado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Por isso, tenha cuidado em sua igreja, quando tem aquele departamento de promover a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa tem a ver com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. O que significa Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa? Assuntos públicos significa que tem a ver com o Estado. O que significa liberdade religiosa? Liberdade religiosa tem a ver com a religião, a igreja. Então vejam que este departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa está dentro da igreja católica, está dentro da igreja adventista, está dentro das igrejas pentecostais, está dentro de todas as religiões. É o decreto dominical, é uma lei para perseguir o povo santo de Deus. E assim chegamos no período da volta da supremacia papal. As mesmas perseguições que já aconteceram em 538 até 1798 voltaram novamente. E é por isso que o mundo inteiro está adorando a besta. E chegamos na hora final. Caiu a grande Babilônia, se tornou agora a morada dos demônios. É por isso que o profeta João, ele viu o poderoso anjo, desceu com grande poder, e a terra toda se iluminou com a sua glória. E ele clamou fortemente, dizendo: caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônio. Convide todo espírito imundo, convide toda ave imunda e aborrecível. Chegamos no período da queda de Babilônia. Povo de Deus, saiam de Babilônia. Babilônia são as religiões, as igrejas unidas, promovendo a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas é o que a Bíblia fala, que nos últimos dias, quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que virá a repentina destruição, como uma mulher grávida que está quase para fazer o parto, e assim virá a destruição para aqueles que promoverem esta falsa paz. Paz é uma paz mundial. Não há paz, meus amados amigos. Os que acompanharam, o mundo inteiro acompanhou a grande pandemia, coronavírus, foi para cumprir uma profecia. Foi em 2020 que cumpriu uma profecia, que saiu o decreto dominical pela imagem da besta. O decreto dominical para as pessoas receberem a marca da besta. Mas aqueles que receberem a marca da besta, esses receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Está chegando as 7 pragas, aqueles que promoverem a falsa liberdade religiosa. Então, meus amados amigos, tenham cuidado com a falsa liberdade religiosa que está agora dentro das igrejas, que está sendo promovida por todas as religiões. É por isso que a imagem da besta é as igrejas protestantes. Em Apocalipse capítulo 16, o verso 14, está falando do protestantismo apostatado. Quem é um protestantismo apostatado? O protestantismo apostatado é o falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta são as igrejas, todas as igrejas protestantes unidas, promovendo a falsa liberdade religiosa. É por isso que a imagem da besta é a união de todas as igrejas protestantes. A imagem da besta
é a união da igreja com o Estado. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa que está dentro de todas as igrejas. É por isso que, com esta falsa liberdade religiosa, ninguém pode mais pregar que o espiritismo é do diabo. Ninguém mais pode pregar que a macumba é do diabo. Ninguém mais pode pregar o pecado pelo seu próprio nome. Porque pela falsa liberdade religiosa, você será perseguido, você será multado, você irá preso por pregar o pecado pelo seu próprio nome. É por isso que nós estamos avisando para o povo da Kassala que chegou a hora final, a queda das igrejas. Então o poderoso anjo do Apocalipse 18, ele clama fortemente que caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônios. Isto significa, as igrejas caíram, nenhuma igreja mais está de pé. Agora as igrejas tornou moradas de demônios. Agora o que estão orando dentro das igrejas são os demônios. Mas em Apocalipse 18, o último livro da Bíblia, a palavra de Deus fala, o versículo 4, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para não receber a ira de Deus, as 7 últimas pragas. Está chegando as 7 últimas pragas, em Apocalipse 16, fala das 7 últimas pragas que estão vindo para o mundo inteiro, para os adoradores da besta, aqueles que adorarem ao domingo, aqueles que guardarem o domingo, as 7 pragas virão para eles.